Pipoca. Confere. Bebidas. Confere. Controle remoto. Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar de anime, vamos falar de Cyberpunk Mercenários e para isso eu tô com o Everton. Fala pessoal, beleza? E eu sou o Vinícius e temos um convidado especial hoje para conversar sobre esse anime, série da Netflix. Eu tô com o Léo Palmieri, diretamente do Crossover Nerd. Fala aí, Léo. E aí, galera, é um prazer estar aqui. Bora falar de low life e alta tecnologia. Muito bem, Crossover já tá no nome do podcast e do trabalho do Léo. Léo, seja muito bem-vindo ao Sofaverso. Vamos conversar um pouco sobre o anime, mas antes da gente entrar no meandro do Cyberpunk, desse universo muito louco baseado no game de sucesso, eu quero que você fale de todos os seus projetos na internet, do site, né, Crossover Nerd, de todos os podcasts que a gente tá conversando aqui em off, né, de quanta coisa você produz. Ah, cara, primeiramente, obrigado pela oportunidade e, bom, eu sou Léo Palmieri, eu sou editor-chefe lá no site crossovernerd.com. É um site, é um blog, tecnicamente, né, site blog, onde que eu faço postagens, a galera lá da redação faz postagens, a galera que faz o podcast com a gente, que é o Crossovercast, né, que é um podcast aí quinzenal, ou a cada 20 dias, ou quando dá pra sair, que a gente fala de cultura pop em geral, a gente fala também games, a gente fala de animes, a gente fala também de trecheira da TV brasileira, a gente fez até episódio de novela recentemente. Nossa. Né? Topzera, um episódio bem legal aí pra galera que era noveleira e não quer assumir, mas pode ouvir o episódio, porque no anônimo tá tranquilo, entendeu? Vai lembrar disso daí. E junto com o Crossover Nerd, né, junto com o Crossovercast, que é o podcast, o site tem guias de leitura, o site tem top 10 filmes de anime, filmes de samurais, top 10 anime de samurai, é um monte de coisa legal lá no site. Acessem então que vocês vão gostar. Tem guia de leitura do Batman, guia de leitura dos X-Men, guia de leitura do Homem-Aranha, né, feito cronologicamente aí pra galera que é chegada na cronologia, né, e lê tudo em ordem, tá lá organizadinho pra vocês. E eu também tenho mais 2 projetos de podcast, só que são pessoais, né, eu tenho o Gibi Nosso de Cada Dia, que é um podcast focado em quadrinhos, né, um podcast aí que recentemente a gente já tá chegando aí quase na casa dos 70 episódios já, logo a gente já tá chegando aí, um podcast que tá fazendo bastante sucesso, a galera tá dando bastante feedback, eu tô bem feliz de fazer porque eu sou um fã inveterado de quadrinhos, desde criança eu sou fã disso, gosto muito, e recentemente eu comecei um novo projeto, né, ele tá um pouco mais devagar tal e tudo mais, mas logo ele engrena, que é o Filme Nosso de Cada Dia, onde que eu comento filmes mais nostálgicos, Sessão da Tarde e tal, tem 2 episódios já, né, que é o primeiro filme é Dirty Dance, né, de 87, aquele filme do Patrick Swayze e tal, e o segundo episódio é do Conan o Bárbaro. Então, tipo assim, vai ser bem variado, né? Porque tem Sessão da Tarde, vocês sabem como é que era, né? Num dia você tava assistindo Lagoa Azul, no outro dia você tava assistindo Comando para Matar. Era assim que funcionava. Bons tempos. Né? Bons tempos. Então são esses os projetos que eu faço parte. Eu também tô no Twitter, né? Léo Palmieri Gibi. No Instagram, Léo Palmieri Gibi também. Vocês podem interagir com a gente. E o site Crossover Nerd, né? As redes sociais só digitar Crossover Nerd em qualquer rede social que vocês vão encontrar o Crossover Nerd lá também. Pô, bem legal. Vamos deixar aqui todos os links para você achar os podcasts do Léo, né? E também as redes sociais dos projetos e dele próprio para você seguir. Vai lá. Bem, só pelo que ele comentou, né? Deu pra gente perceber que tem para todos os gostos, sabores, tamanhos. Alguma coisa você vai se identificar. Algum episódio você vai se identificar. Vai lá escutar que vale a pena. E muito bem, vamos conversar então de Cyberpunk Mercenário ou Cyberpunk Edge Runners, que é o título original desse novo anime da Netflix, né? O anime saiu em 10 episódios no dia 13 de setembro agora de 2022 e ele é uma colaboração da CD Projekt, que é a produtora do Cyberpunk, né? Game muito esperado, que saiu lá nos anos 2000, né? 2020, né? Saiu o jogo. Acho que desde os anos 2000 que eles estavam fazendo e prometendo o jogo, né? O filme desde 2013, né? Eles estão prometendo desde 2013. O jogo saiu em 2020 e agora saiu um anime
anime, né, em 2022, baseado no jogo. A colaboração entre a CD Projekt e o Studio Trigger, um famoso estúdio de animação japonesa, que a gente aqui já comentou, mesmo porque o projeto do anime, ele tem direção do Hiroyuki Imaishi, que a gente já comentou, e tem episódio aqui de Gurren Lagann, que ele é o cara por trás, que o Laki, o Promare, ele é o cara que manda no Studio Trigger. Recentemente a gente gravou também de Star Wars Visions, não sei se você assistiu, Léo? Assisti o primeiro episódio só do Samurai, os outros eu não assisti ainda. E tem um episódio do Trigger também, que é o The Twins, os Gêmeos, que é um episódio bem legal, que também ele tá por trás. O Studio Trigger é um estúdio com marca, é um estúdio com cara. Quando você vê um pedaço da animação do Trigger, você já sabe. Você já percebe. Que é a marca deles, e o Imaishi tá por trás do projeto também, em parceria, lançado pela Netflix, né, distribuído em 10 episódios, e vai passar também no Toonami, né, no Adult Swim lá fora, nos Estados Unidos. É um anime que se baseia, né, no jogo, né, como a gente comentou, no Cyberpunk, que vai trazer Night City, que vai trazer uma história original desse universo vasto. Então a gente vai conversar um pouco sobre o que a gente achou da história em geral, dos personagens que são apresentados, e vamos conversar perguntando pro convidado, posteriormente pro Everton também, impressões gerais. Eu quero começar sabendo do Léo também, se você sempre gostou, se você gosta desse universo cyberpunk, se o cyberpunk te atrai. Bom, cara, o que falar de Cyberpunk, né? Eu fui um adolescente dos anos 90 que jogou RPG, né? Eu, como todo adolescente que era, tipo, não pegava meninas, não aprontava, não usava drogas, aquela parada toda. O meu refúgio mesmo, na verdade, era a parte nerd, né? Brincadeiras à parte, eu sempre fui meio que introvertido até certo ponto. Eu tinha amigos, esse tipo de coisa, mas me interessava mais ficar sempre no meu mundinho. Então, o que acontecia? Eu comecei a jogar RPG quando era moleque e tal e tudo mais, até chegar o GURPS, né? Aí saiu o Cyberpunk 2020, né? Do Mike Pondsmith. E, cara, ali eu comecei a pegar gosto por aquilo. A minha trilogia de filmes predileta do cinema é Mad Max, né? Eu gosto muito de distopias, eu sou um aficionado por distopia, eu acho muito legal, né? Eu gosto de ver a humanidade no limite, eu acho interessante assistir coisas onde que a gente vê a humanidade no limite, porque quando a gente para pra pensar, né, o que a população pode fazer para sobreviver é muito interessante. O Cyberpunk traz isso de uma forma onde que isso daí fica tudo a níveis um pouco maiores, sabe? A gente vê que Mad Max, na verdade, são as Wastelands, né, as terras baldias, né, aquele tipo de parada fora da cidade, né, onde que tá tudo devastado pela guerra, aquele tipo de coisa. No Cyberpunk, né, com o tempo eu comecei a gostar disso, porque além dele tratar dessa temática das Wastelands, né, ele também trata dessa parte urbana de tudo, de como que a tecnologia subiu de nível absurdamente e as pessoas decaíram como sociedade. Não só com relação à pobreza ou acesso a isso, mas como eles decaem como sociedade mesmo, como as pessoas não deixam de se importar com as outras, né? Tudo passa a ser de forma muito monetária, né? A gente vê isso no anime de forma até que cruel, né? A mãe do David, por exemplo, ela trabalha coletando, limpando locais aí de que aconteceu assassinato, aquela parada toda, pega todo o dinheiro dela, que ela poderia ter um plano de saúde pra ela do Traumatim, por exemplo, e usa isso pro filho dela poder estudar e ter um futuro digno, né? E assim que ela precisa, que ela mais precisa, ela morre, né? Por quê? Porque os caras deixam ela jogada na rua, não, deixa aí que logo alguém coleta, né? Então é uma parada que no Cyberpunk, esse tipo de coisa do universo Cyberpunk acaba me interessando muito. Por quê? Porque ele é uma distopia que nunca tem final feliz. É uma parada assim que o anime, muita gente que foi assistir o anime na louca, né? A galera que tá acostumado com shoujo, animes onde que tudo dá certo, até esse boom de Isekai que teve por aí agora, que a galera tá assistindo muito Isekai, que no final fica tudo bem. Muita gente saiu criticando o final de Cyberpunk Mercenários por ser um final que todo mundo perdeu, né? E o pessoal acha... E nem a Lucy ganha, né? Se você for parar pra pensar. Eu não sei se a gente pode falar spoiler aqui, se eu tô aqui me adiantando, né? Não, mas assim... Spoilers liberados. Mas assim, agora com relação à cultura cyberpunk como um todo, eu gosto muito. Eu li Neuromancer, que aí já é uma parada muito mais lá no passado, antes do cyberpunk em si ser concebido como o cyberpunk que a gente conhece hoje, né? Eu adoro Blade Runner, né? O filme Blade Runner. Eu gosto muito de outros filmes
filmes de temática apocalíptica também que tiveram, filmes do John Carpenter como Fuga de Nova York, né, que é mais conhecido por ser um filme mais brucutu assim, mas ele mostra um pouco dessa sociedade fechada, dessa sociedade muito individualista, né, onde que caem mitos de religião, esse tipo de coisa. Então eu acabei gostando muito desse tipo de coisa. Recentemente no Crossovercast, recentemente não, né, a gente fez lá em 2020, antes do jogo sair, a gente fez um episódio compêndio sobre Cyberpunk, onde que a gente fala tudo sobre Cyberpunk, né, o querido ouvinte aí do Sofaverso, depois se procurar lá no Crossovercast, assim que eu vi o episódio a gente conta todo o histórico, como começa as raízes do Cyberpunk e tudo mais. Lá a gente só não cita algumas raízes literárias com relação a quadrinhos, por exemplo, Moebius, né, que foi uma das primeiras pessoas que começaram com esse aspecto, como que a gente pode dizer, esse aspecto psicodélico que o Cyberpunk tem. Então hoje o Cyberpunk ele foi se desenvolvendo nisso, é um ambiente que eu gosto mais, eu me sinto à vontade curtindo qualquer produto relacionado a Cyberpunk, né? Cyberpunk Mercenários, ele foi um gás aí pra franquia do Cyberpunk 2077, que tava precisando tecnicamente, no meu ponto de vista, por causa do que foi o lançamento do game, e eu acho que, tipo assim, é um universo muito legal pra nós estudarmos a fundo e entendermos que a nossa sociedade hoje, ela é um espelho de um cyberpunk no futuro. Parece que não, entendeu? Mas se a galera parar pra pensar bem, como a sociedade se decaiu, como a sociedade se torna cada vez mais individualista, a gente teve agora recentemente uma pandemia, né? Onde todo mundo, vamos sair melhores da pandemia. E a gente notou que todo mundo saiu muito mais desunido dessa pandemia do que parece, né? Então, é um conceito do cyberpunk as pessoas virarem as costas pro mundo e pensarem só em si mesmos, em qualquer situação. E tem, por final, essa parte da tecnologia, né? A tecnologia em Cyberpunk, ela é constante. Tanto para as pessoas que têm acesso a ela, por serem ricas ou fazerem parte de alguma corporação e tudo mais, ou pelo contrabando, pelo mundo do crime, que a gente vê muito isso no anime. Então essas são as considerações que eu tenho iniciais para fazer aí desse universo Cyberpunk. Então eu gosto bastante. Considerações iniciais e um belo apanhado geral do que é o Cyberpunk. Não, muito bem, eu já trouxe vários conceitos aqui que a gente vai discutir no episódio. O Everton? Cara, eu gostei bastante da Cyberpunk Edge Runners, né? Eu acho que foi um baita acerto da Netflix. Principalmente, eu acho que todo o projeto. Tanto a escolha do Trigger como estúdio, porque eu acho que a animação encaixou muito bem nesse universo. A história contada, mesmo eu, por exemplo, eu não joguei o jogo, mas pra mim foi, tipo, muito claro como funciona tudo, sabe? Mesmo eu não tendo conhecimento do jogo, eu tenho conhecimento daquela estrutura que existe nos universos Cyberpunk, né? Seja também por outros animes que já retratam isso, Akira, Ghost in the Shell, tem outros modelos que você já é inserido naquele universo, então você já entende ele como funciona mesmo sem conhecer o jogo. E mesmo sem conhecer o jogo, eles conseguem contar uma história bem encaixada, você consegue acompanhar bem a jornada dos personagens e tudo junto numa animação que encaixa muito bem com o universo, principalmente essa questão das cores, do neon, sabe? É uma coisa muito clara que transforma muito bem essa aparência clássica do Cyberpunk, né? Então eu gostei bastante da série de modo geral. Pô, eu vou ficar com vocês, eu também gostei muito da série. Quando eu vi o trailer, primeiro vi o trailer da série, né? Eu falei, nossa, isso aqui tá diferente, né? Tipo, ele é uma animação de encher os olhos, assim, é uma coisa muito bonita, além de ter a marca registrada do Trigger, ainda assim dá pra ver que era uma animação que é um pouco mais trabalhada, e essa expansão da Netflix, porque se a gente pensar em adaptações de games pro cinema, assim, normalmente a gente só pensa em bomba, né, a maioria das coisas são bombas que vêm na nossa cabeça, e a Netflix, ela tá fazendo um trabalho interessante em pegar esses grandes jogos, ou jogos que tem muita popularidade, e fazer animações que ninguém sabe que tá chegando, mas quando chega, dá uma bela levantada no jogo, ou então traz pessoas que falam assim, pô, isso aqui é interessante. Vi de sucesso de, por exemplo, Castlevania, que já teve 3 ou 4 temporadas na Netflix, agora eu não lembro, eu vi todas, mas não lembro se foram 3 ou 4. Não, são 3, na verdade. São 3, né? É porque a primeira temporada é meio que dividida, né, em 4 episódios, depois vem o restante. É bem curtinha. Teve o Castlevania, teve a animação do Dota, teve a incrível Arcane, que foi uma das principais obras e produções
de 2021, né? E ninguém viu chegando e falou, pô, não, tudo bem, vai ter uma animação do League of Legends, mas quando chegou foi aquela coisa incrível. E o Cyberpunk o Cyberpunk Edge Runners, né, baseado no Cyberpunk 2077, ele também é uma animação, pô, que eu descobri, assim, quando tava pra sair, assim, tipo, agosto que eu ouvi falar da animação, agosto. Minha esposa que me avisou, porque minha esposa consome bastante a Netflix aqui em casa, né, porque ela trabalha home office e tal e tudo mais, sim. E ela, no trampo dela, ela consegue ir assistindo junto. E aí ela falou, ó, apareceu, você que gosta de Cyberpunk, apareceu uma animação nova. Aí eu fui conferir, aí eu vi que tinha a ver com o Cyberpunk 2077, né, uma coisa que é legal com Cyberpunk, né, e isso daí pro ouvinte do Sofaverso, fica de aviso se gostou de Cyberpunk 2077, é que o interessante no universo Cyberpunk é que as histórias são contadas, elas não são sequenciais. Então, tipo assim, a gente viu a parte do David Martini, acabou. Ele virou uma lenda de Night City, ele é uma lenda da Afterlife agora, né? Quem joga o jogo sabe por quê. Mas é recente, mas agora vocês vão ver uma história de uma outra pessoa quando sair outra temporada. Tipo, o que eu creio que vai sair, né? Porque foi um sucesso estrondoso, né? Ele é um anime que tá com nota alta em qualquer lugar, né? Eu gostei muito do anime. Pra mim, até agora, é o melhor anime que eu assisti do ano. E ó que eu gostei muito da segunda temporada do Demon Slayer, por exemplo, tal. Eu tô curtindo muito as aventuras de Dai recentemente também. Então, é um anime que, tipo, me pegou muito por eu gostar do universo, né? O Everton comentou sobre o jogo. O universo de Cyberpunk, de qualquer forma, né? Por mais que a gente tá falando aqui do Cyberpunk 2020 básico, né? Que é o universo comum. Mas a gente, quando lembra de Ghost in the Shell, a gente lembra de Akira, lembra de Bubblegum Crisis, por exemplo, que cada um, eles são Cyberpunk, mas dentro de um conceito de universo deles, né? E tudo mais. Mas ali sempre tem a mesma coisa. Low life, né? Vida, baixa expectativa de vida, pobreza exacerbada e muita tecnologia. Em todos esses animes tem. E isso daí é legal porque, tipo assim, como Everton, né? Muita gente não jogou o jogo Cyberpunk. Tipo, deixou passar, até porque o lançamento do jogo foi horrível. Eu peguei o jogo no lançamento, tá? Porque eu sou muito fã, né? Eu sou verme disso aqui. Eu falei assim, não, cara, eu quero jogar isso, cara. Eu preciso jogar, eu preciso estar dentro do Cyberpunk. Comprei ele na pré-venda, joguei no lançamento, tal e tudo mais. Joguei com ele bugado mesmo, virei e tal. Foi uma experiência horrível. Tipo assim, o jogo em si eu gostei muito, a história tal. É Cyberpunk, cara. É bem Cyberpunk mesmo. Isso não tem como a gente negar. Só que as experiências de interatividade, aquele monte de coisa que os caras disseram que ia ter, não tiveram. Tipo assim, a gente não teve acesso a isso. Infelizmente não rolou. Aí, só que o mais interessante de tudo isso é que quando saiu esse anime, foi avisado e tal, eu assisti, eu curti demais. Falei, não, peraí, deixa eu reinstalar ele, cara. E agora recentemente eu tô com o Play 5 aqui. Eu comprei já faz um tempo. E aí eu peguei o Cyberpunk e falei, cara, deixa eu jogar ele no Play 5. Cara, é outro jogo, porque ele já teve várias atualizações depois daquele período de 2020 pra cá, né? E o anime fez dar esse boom, né? A galera, tá todo mundo jogando o jogo, viu que ele melhorou muito, tá longe do que prometeram, tá? Lá em 2013, ele ainda falta muita coisa do que prometeu, o jogo ainda tem um ou outro bugzinho besta, tal e tudo mais, mas, cara, tá infinitamente melhor do que foi no lançamento. Então a galera pode assistir o anime despreocupado, porque, tipo, é uma história fechada, começo, meio e fim ali dentro, o universo em si é o protagonista, né? O pessoal fala, o David é o protagonista. Tá, dessa história sim, mas o universo em si que é o protagonista, porque quando passar por uma próxima história, o universo vai continuar o mesmo e só vai mudar o núcleo narrativo, né? Então eu gostei bastante disso daí. Só queria fazer um adendo pra galera que curte quadrinhos, cara, tem vários quadrinhos de Cyberpunk 2077, tá? E esses quadrinhos de Cyberpunk 2077 é um melhor que o outro. Então eles têm legal, pedaço a pedaço. Eles têm pedaço a pedaço. Então eles têm um que é só falando sobre o Trauma Team, por exemplo. Tem um que fala sobre como que o mundo sentiu a perda, né? Night City sentiu a perda do Johnny Silverhand, por exemplo, que é o herói mais conhecido, né? Uma das personas mais conhecidas do universo Cyberpunk. Tem um que foca no Adam Smasher, né? Que é o cara que enfrenta o David Martinez no fim. Então, cara, é muito legal, gente. Esse universo aí concatenou muito com o que o anime veio. A Trigger foi muito esperta em trazer aquele nível de animação alta que eles têm, de muita luz, muita... Eu gosto do Trigger que você vê um soco sendo dado, né? O soco sai, ele vai todo o movimento até acertar o cara. Não importa que ele tava no efeito do Sandevista, né? Que é um efeito cibernético lá. Você via todo o movimento, cara. Eu acho isso muito legal, velho. Não, isso é bem legal mesmo. E quando o anime saiu, né? Ele saiu também com um pack de atualização, que
essas coisas que eles vão lançando, o anime saiu junto com isso, e a primeira semana de exibição do anime, o pico de jogadores aumentou de forma drástica, assim, tinha muita gente que foi atrás do jogo, voltou a jogar de alguma maneira, e isso é um ponto interessante também, né? É um fenômeno que a Netflix talvez não espere, porque a Netflix também tem essa de lançar alguns conteúdos que vão bombar muito, assim, num começo, numa primeira 2 semanas, 1 mês ali, e vão atrair pessoas para os produtos que, ou o produto original da Netflix, ou no caso um produto derivado, né? Então levou as pessoas a procurar de novo o Cyberpunk, mas com totais méritos aqui, porque, assim, bem, a maioria dos animes originais da Netflix que eu assisti, ou que eu parei pra assistir, de longe não são bons, assim, não me atraíram, eu parei, eu larguei, assim, não foram coisas que me agradaram, mas o Cyberpunk é diferente, dá pra ver que é um zelo, é uma produção muito maior. Eu também não tenho conhecimento do jogo e acompanhei muito bem. Aqui no Sofaverso a gente não fez um grande apanhado, assim como o Léo fez lá no crossover, mas a gente tem um episódio de distopias, né, que a gente fala um pouco de distopias no cinema, então a gente cita um pouco do Cyberpunk, que é um derivado disso, né, esse grande guarda-chuva que é a distopia, né, e tem todos os seus lados ali, e o Cyberpunk é um desses lados, né, com vários exemplos no cinema e, obviamente, nos animes ali. Então, são muitas coisas, é uma coxa de retalhos muito grande e é um universo muito rico e também me agradou muito. E essa história, 100% original, com o pessoal do jogo por trás, né, trabalhando diretamente na construção da história, na construção de roteiros. O roteiro, né, são 2 caras da Trigger mesmo, que escrevem, o Masahiko Otsuka e o Yoshi Uza. Eles escrevem os roteiros, mas com toda a supervisão do pessoal da CD Projekt, né, o pessoal por trás do jogo. Então, dá pra ver que eles realmente queriam transmitir nesses 10 episódios uma história fechada, um capítulo, assim como o Léo comentou muito, mas que atraísse as pessoas a conhecer aquele mundo que, por mais que você não conheça diretamente o mundo do Cyberpunk, o mundo Cyberpunk jogo, o Cyberpunk, a distopia, aquela coisa, aquele visual, ele já é muito conhecido por várias referências que a gente vai tendo ao longo da cultura pop, que toda hora estão sendo jogadas, toda hora estão sendo revisitadas de alguma maneira, né? Isso é verdade. Então, bem, do que, né? O Léo falou alguma coisa ali da história, mas a gente acompanha na história o David Martinez, né? Nessa cidade, né? Em Night City, que é uma cidade tomada, né? Por implantes cibernéticos, por crime, por corrupção, por pessoas pobres, supercorporações, esse universo de Cyberpunk. E quem nos dá o caminho é o David Martinez, esse garoto que a mãe faz de tudo para que ele esteja ali na Arasaka, que é um grande colégio de uma grande corporação. Então, ele é o nosso personagem introdutório, e é legal a gente começar conversando sobre o David e a jornada dele, porque aquele primeiro episódio, ele é, assim, o anime, como a gente comentou, ele é um tiro curto de uma história fechada do David. Então, assim, a gente tem um primeiro episódio que ele é até meio corrido, não que o anime é corrido como um todo, não, porque o ritmo dele é alto, mas o primeiro episódio ele mostra muita coisa pra definir da onde os traumas e da onde o David vai partir, né? E ele é muito bom, assim, eu gosto muito do primeiro episódio, porque ele mostra muito do como o mundo funciona, né? Como o David tá naquele mundo, como ele sai na rua, como ele não precisa nem sair na rua, né? Na porta da casa dele tem um monte de gente jogada, tem um monte de coisa acontecendo, e ele constrói muito bem esse mundo. Então vamos conversar um pouco, eu quero que vocês comentem um pouco sobre o David, né? Vocês gostam do personagem, gostam do arco dele na história, da narrativa que criaram em torno dele, e como ele é nossos olhos, né? Pra conhecer esse mundo do Cyberpunk e, obviamente, pra conhecer o personagem, a narrativa e a história que tá sendo contada dele, né? Eu gostei do protagonista. Ele é aquele personagem que é inicialmente o desajustado, sabe? O cara que... ele meio que não gosta do padrão que ele vive, né? Logicamente, né? Porque é uma situação de bosta. Mas aí ele percebe que depois de um acontecimento muito trágico, sabe? Ele percebe que a situação que ele tava não era tão ruim quanto ele imaginava, porque pode ficar muito pior, sabe? Então eu acho muito interessante essa virada que tem no personagem, no trauma que ele tem, e é uma coisa que eu acho interessante do primeiro episódio, que mostra bem que ele é um cara muito inteligente, pelo menos eles deixam bem claro que, tipo, ele é um bom aluno, ele é um cara que conseguia, tanto que ele conseguia, tipo, hackear lá as próprias aulas, sabe? Ele é um cara muito inteligente, um cara com muito potencial,
mas que era meio, tipo, deixado de lado pela mãe, e onde depois ele descobre que é por um motivo muito nobre da parte dela, né? Que tipo, pô, eu quero que você tenha uma vida melhor do que essa bosta que a gente vive, né? Então eu acho que é um personagem bem construído, principalmente essa questão do trauma dele no primeiro episódio, né? E eu acho legal o primeiro episódio também, que mostra muito essa questão do mundo como funciona, né? No caso, o Trauma Team, quando vai resgatar a mãe dele, não resgata porque ela não tem o seguro. O Trauma Team é surreal, né? A questão do cyberterrorista também, que é uma coisa do primeiro episódio, né? Que já deixa estabelecida essa questão que existem esses cyberterroristas, que existem a primeira cena, né? A primeira cena. Existem forças táticas justamente só pra impedir isso, sabe? Eu acho muito interessante a construção do mundo também. Bom, eu curti bastante, né? Eu acho que o David, ele foi muito bem escrito. E é uma grande vantagem do anime, porque ele é um anime pra pessoas que realmente não conhecem Cyberpunk, nem o universo Cyberpunk como um todo, de qualquer forma, né? E isso a gente percebeu por muitos que assistiram e se espantaram com o final, como também a galera que não jogou o jogo, tipo, tá por fora mesmo do esquema. O legal do David é que o David, ele tem aquela melancolia que faz parte de um morador de Night City, entendeu? De qualquer cidadão de lá. A pessoa, ela fica imersa nos próprios pensamentos. Você vê que vira e mexe, ele faz aqueles monólogos mentais dele pensando nas coisas dele. E isso depois, quando ele tá, né, com os cromos no corpo, né, que é o apelido que eles dão para as cibernéticas que ficam no corpo da pessoa, né, e isso com o tempo vai cobrando da pessoa pela falta de preparo, né, porque quando o cara tem muito preparo corporal, né, uma coisa que é legal e interessante as pessoas entenderem, é porque a cibernética, ela não é só cosmética, né, ela existe de várias formas, né, e existem as cibernéticas militares e tem a cibernética, por exemplo, o pessoal é repórter de TV, o cara usa uma câmera no olho que registra tudo, ele tem um HD interno para isso, e tem vários tipos de cibernéticas em específico, mas as militares, o cara tem que ter treinamento militar, né, então acaba tendo isso. E o legal do David, que por causa desse trauma relacionado à mãe dele no começo, e ele não, na cabeça dele não entra o motivo da mãe dele tá fazendo tanto por ele tá estudando na Academia Arasaka, né, que a Arasaka é a maior corporação, né, de Cyberpunk, do universo Cyberpunk. Então, ele não entendia isso. Por que ele tava fazendo isso por ela? Porque ele não se importava com aquilo. Ele falou, cara, eu tô nessa merda aqui, uns caras chatos, eu não gosto desse povo, eu não gosto das aulas, eu não gosto de nada, né? E o legal é que essa primeira cena de Cyberpunk, que aparece o cyberpsicopata matando geral, ela além dela explicar sobre a cibernética, a cyberpsicopatia, mostrar a MaxTech, né? Que a MaxTech, na verdade, é a equipe especial da polícia que serve pra pegar esse tipo de incidente, né? Como se eles fossem a SWAT. Mas todos eles também cara todo entupido de cromo, cheio de cibernética também, pra poder pegar esse tipo de cara. O legal é que o David tá vendo isso via uma neurodança, né? A neurodança é como se fosse um ambiente mental onde que o cara consegue vivenciar situações em geral. Durante o jogo a gente vê isso, por exemplo, caras assistindo a neurodança e ao mesmo tempo um aparelho sexual masturbando o cara, por exemplo. A gente vê isso várias vezes, né? O medicânico que vai lá colocar o Sandevistan, por exemplo, no David, e o cara tá lá com imaginando que tem um monte de mulher e tal e tudo mais. E, ao mesmo tempo, existem dois tipos de neurodança. Existe a neurodança comum que o cara vivencia, mas não sente no corpo os efeitos do que tá acontecendo, e tem a neurodança que o cara sente. Que o cara toma um tiro, ele sente a dor do tiro, o cara, a hora que morre, ele sente apagar, sabe? Então tem esse monte de coisa que é colocado pra gente logo de cara, sabe? A neurodança me lembra o Estranhos Prazeres da Catherine Bigelow. Exatamente. É isso mesmo. É bem por aí. O conceito é bem o mesmo, assim, da neurodança. E o legal que o David, ele vai, conforme a gente vai vendo a saga dele dentro do anime, que por ter 10 episódios a gente pensa, puta, esse negócio vai ser corrido pra cacete, a gente não vai entender merda nenhuma, aí os caras vão deixar um gancho pra próxima temporada, vai ficar todo mundo chupando o dedo. Não, cara, o pulo do desenvolvimento do David dentro da história é um negócio muito bem escrito e faz muito sentido. Não é um negócio que tipo assim, cara, apelaram aqui, hein?
usaram um Deus Ex Machina aqui no final e boa. Não, você tem passo a passo, ele vendo, ele aprendendo muito com os outros integrantes da equipe de mercenário dele, por exemplo, né? Ele explicando, os mercenários explicando pra ele sobre os outros grupos que existem de mercenários na cidade, né? Tem a Maelstrom, tem os Valentinos, tem os Garras de Tigre, tem eu acredito que são personagens do game mesmo, né? Na verdade é do universo Cyberpunk como um todo, eles já existem no universo Cyberpunk mesmo, do Mike Pondsmith, né? Que é o Cyberpunk 2020, 2020, que foi a primeira versão dele. Isso, do RPG. Então isso daí já vem com o tempo. Então lá tem o Traumatin, já tinha lá, a Mextech, tudo isso daí já vem de lá. Todo esse tipo de coisa. Só que são conceitos que foram sendo construídos, né? O Mike Pondsmith foi pegando... ele pegou coisas lá de trás, lá do Neuromancer, coisas do Blade Runner, até mesmo coisas do Katsuhiro Otomo, que escreveu o Akira, ele pegou, sabe? Então, tipo assim, quando ele soltou o RPG e, cara, a gente vivencia tudo isso através do David. Então ele, no meu ponto de vista, é um ótimo protagonista, não só pela história dele, mas por explicar bem o anime pra gente. Essa questão também na série, de ter uma passagem de tempo também, me lembrou muito o Gurren Lagann, por exemplo. Sim. Que tem, realmente, um crescimento pessoal do cara, do personagem, né? Ele começa uma criança, um moleque, tá ligado? Um adolescente, pra depois virar um adulto, tá? E quão bem inserido é isso dentro do universo, como ele amadurece dentro daquele universo, sabe? E é tudo refletido nessa questão dos cromos, né? Da quantidade de cibernética que ele vai adquirindo, vai colocando no corpo dele, de implantes, né, cara? Isso é muito foda. Exatamente a estrutura do Gurren Lagann, você pra pensar, né? Porque é o skip time que acontece, né? Tem uma passagem de tempo derivada de uma morte de alguém próximo ao personagem principal e eles estão lutando contra uma grande corporação, exatamente como acontece no Gurren Lagann. Então tem uma estruturinha parecida mesmo, assim. O estúdio é o mesmo, né? Então a gente faz essa lembrança aí que é importante. Uma coisa antes só de eu comentar sobre o David, que o Léo trouxe vários termos aí, né? Do conhecimento dele do Cyberpunk, que a gente vai pegando no anime também, mas às vezes é meio difícil, porque você tem que parar e falar assim, calma, o que é isso? Ah, tá, isso aqui é tal coisa, porque são vários termos que já estão inseridos no mundo, né, e já é um linguajar popular para eles, porque eles estão inseridos naquele mundo, mas o próprio Cyberpunk, né, o próprio site do game, ele disponibiliza uma página lá derivada, né, uma do Cyberpunk Edge Runners pro jogo, e que tem um glossário com vários termos que eles usam nos animes, nos episódios, sem dar muito spoiler, né, mas com vários termos, como cromo, como as equipes, sobre os grupos que aparecem. Então é legal você dar uma olhada assim também no panorama e já falar assim, tal coisa é tal coisa. Se você tiver alguma dúvida, corre lá que é cyberpunk.net, que é o site oficial do jogo. Bem, o David, eu gosto dele. Eu achei que tudo, concordo exatamente com o que vocês falaram, assim, ele é muito bem feita a construção de narrativa dele, de mostrar muito bem, né, de ser nossos olhos pro mundo, então mostra exatamente ali como é que funciona aquele mundo, né, do primeiro episódio, desde que do momento que ele sai na porta e vê um monte de gente fudida na frente dele lá, e ele vai pro colégio Arasaka e o colégio de super de elite, né, com as pessoas no poder ali e tal, e tudo é muito banal na cidade, desde a violência extrema, sexualidade, criminalidade, tudo exacerbado de uma maneira que chega a ser natural pra eles, né, o que não deveria ser. E, obviamente, o dinheiro é esse ponto essencial da história, da trama, né, que tá todo mundo correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de alguma coisa que vai fazer com que eles tentem sair daquela vida, daquela pobreza, daquela situação que eles se encontram, que é totalmente contrastante com o fato deles terem acesso a uma tecnologia muito, muito alta. Então esse é o conceito básico do Cyberpunk, né, que a gente comentou várias e várias vezes aqui, mas que é muito bem explicado pelo David. E o David como personagem, eu gosto dele, gosto da evolução dele, gosto de como ele vai interagindo com os outros mercenários, de acordo com o que vai passando a trama, com a passagem de tempo ele se torna esse mercenário mor. Eu gosto de pensar um pouco que o David, no começo, ele é muito cyberpunk, isso é muito distópico, é muito a cara desse tipo de narrativa, que é como o David se sente especial no começo, porque controla o Sandevistan e tal, e quando passa a história toda dele, a gente vê que, ele é só mais um ali naquele mundo, e a forma que ele parte, que ele
morre lá no final, é muito tipo, ele morreu assim mesmo, é tipo, tão banal, é tão rápido. Mas sim, porque é o conceito que tá inserido. Apesar dele ser grandioso e boa parte do tempo, a partida, a morte é algo muito casual lá. Tipo, as pessoas vão e é isso, de uma hora pra outra. Tanto que as mortes que acontecem durante a história, principalmente das pessoas e dos membros próximos ali do grupo do David, dos amigos e tal, elas são de formas rápidas, como toda a trama do anime, das batalhas rápidas que passa e você às vezes tem que pensar, pô, calma aí, esse personagem morreu mesmo, ou vai voltar. Porque também tem esse ponto de você não saber até quando a pessoa pode voltar ou não, o quanto é orgânico, o quanto é vivo. Obviamente, baseado e todo montado num visual e numa estrutura de animação muito violenta, né? Que eu acho que é uma coisa assim que eles trouxeram, né? Hipersexualizado e hiperviolento, mas que conversa muito com o que o anime quer mostrar, né? Com o que a ideia do anime quer mostrar. Então, eu gosto muito do David e todos esses pontos que eu coloco assim que vão trazendo pelo lado dele, obviamente, mas com certeza inserindo os outros personagens que vão aparecendo durante a trama. Só um ponto, você tava falando do Sandevistan, né? Que ele usa lá, né? Cara, a escolha visual da habilidade é muito boa, cara. Eu achei muito bonito, muito foda, velho. O jeito que é feito, sabe? Toda aquela sombra aí no arco-íris, sabe? Cara, é uma escolha visual muito boa. Achei excelente, cara. Contrasta também muito com a paleta de cores que escolheram, né? Porque esse amarelo do Cyberpunk é bem vivo, né? E isso daí ficou meio que marcado na jaqueta do David e tal e tudo mais. Então ajuda bastante. O efeito do Sandevista no game é só de atrasar o tempo, tá? Tipo, fica todo mundo lento e você vira o Flash. Basicamente é isso que você vira. Só que no anime, o visual, você vendo por outra perspectiva da forma como é montado, é muito legal, sabe? Essas coisas que é importante, e você citou aí, Vini, que é tipo assim, é um anime, não é pra criança. Ele é um anime... Aliás, a grande maioria dos animes do Studio Trigger é infanto-juvenil pra cima, né? Por causa desses traumas que vão acontecendo, desses gatilhos que vão dando. Ele é um anime, quando você para pra pensar nele, assim, de forma profunda, ele pode dar gatilho até pra depressão, dependendo da situação, porque a pessoa inserida naquilo, você acaba se identificando com situações que acontecem ali, né? Por que eu digo isso? Porque o universo cyberpunk, ele pode parecer pessimista, mas ele não é um universo pessimista quando você para pra pensar. Ele é um universo realista. Ele é quando o limite do ser humano, em determinado aspecto que ele deixa a vida dele seguir, vai pro máximo, né? Então, tipo, o David, ele colocou a equipe de mercenários pra ele como se fosse aquilo a proteger. A Lucy, os amigos dele e tal. Ou seja, ele transformou aquilo no propósito de vida dele, porque ele não tinha propósito de vida. Você vê que ele é um cara que começa sem propósito. A mãe dele tinha um plano pra ele, a mãe dele tinha uma ideia, um plano pra ele ter... Ela colocou uma expectativa nele, né? E quantos jovens que a gente conhece hoje, quem sabe até nós mesmos, recebemos expectativas dos nossos pais e a gente não performou isso, né, de alguma forma. E às vezes essa cobrança vem da própria pessoa. Pô, eu não tô conseguindo, eu não tô fazendo. O David não tinha isso, até ele conhecer o grupo de mercenários, até ele perder a mãe dele, até ele começar a entender como o mundo real funciona de verdade, a diferença da casta, porque ele estudava no meio dos ricos, mas como ele não tava nem aí com aquilo, ele não ligava tanto. Até o momento de perder a mãe dele e entender qual que é a diferença entre as situações de quem é rico, o que uma pessoa rica tem acesso, ele que é pobre não tinha acesso a nada, e esse tipo de coisa, né? E isso daí parece muito simples, mas no momento, por exemplo, que o colega de classe dá uma surra nele, usando uma programação de Kung Fu, por exemplo, ele percebe a diferença, porque ele nunca teve acesso a um tipo de neurodança, alguma coisa que possibilitasse isso pra ele com o dinheiro dele. Tanto é que, na verdade, ele é um aviãozinho de neurodança, né? Ele tem essa parada por fora, né? De pegar uma neurodança aí e compartilhar. Por quê? A gente diz aviãozinho de neurodança porque as neurodanças que ele pegam são neurodanças que quem só tinha acesso é a polícia, que nem aquela do cyberpsicopata do começo. Isso daí, no mundo do crime, pra quem jogou o jogo, por exemplo, são neurodanças que são comercializadas, né? Você pega essa neurodança aí pra você assistir, né? Durante o game
você investiga vários casos aí, você acaba situações onde que você tem que estudar o que aconteceu numa neurodança, e é tudo neurodança tensa. Neurodança de gente esquartejada e... Nossa. É coisa brava. Tipo assim, o universo cyberpunk em si, ele não é um universo pra criança mesmo. Tipo assim, se você assistir... vou assistir um anime e pôr Ghost in the Shell pra pessoa. O tanto de coisa... Tirando a parte de ação, né? Se você assistir aquele Standalone Complex, né? Que é a série, né? Serializado do Ghost in the Shell, ele tem um pouco mais de ação, né? Ele tem um pouco mais de ação, e tudo mais. Mas ele é contemplativo. O filme em si, ele já foca mais no filosófico, né? Ele tem aquela parte filosófica. Então, nem todo mundo se diverte com isso. Por quê? Porque ele te puxa a reflexão do que você é mesmo, entendeu? É isso que o cyberpunk puxa na pessoa. Você tá jogando, você tá se divertindo, mas você para pra pensar, rapaz, e se fosse hoje em dia um negócio mais ou menos desse jeito? No cyberpunk, por exemplo, a polícia não dá conta, né? No universo cyberpunk, a polícia não dá conta com a criminalidade, fazendo um cidadão comum poder andar armado. Se ele sacar uma arma e matar um bandido na rua, a polícia já deposita online pra você seu dinheiro, entendeu? Se você pegar um maluco que tá procurado e acertar ele, acertar as contas com ele na rua, né? Não só no Cyberpunk 2077, mas no universo Cyberpunk como um todo, né? Uma forma de ganhar experiência, por exemplo. Então, esse tipo de coisa que acontece no universo, quando a gente coloca isso dentro da jornada do David, né? É uma coisa que ele tá tendo acesso o tempo todo. Ele encontra um grupo de mercenários que trabalham, que estavam atrás do Sandevista, e o Sandevista acaba parando no corpo dele, um garoto sem preparo. E o detalhe maior é, a Arasaka queria o David depois no final, né? Porque como é que um cara usa todos os melhores equipamentos de cromo na boa, sem preparo nenhum, e consegue ainda sobreviver muito tempo sem ficar doidão, né? Então eles queriam isso para estudos, né? A Arasaka faz muito isso, estudos para prolongamento da vida. A capacidade no mundo, a capacidade de sobrevida das pessoas no universo cyberpunk é muito grande. As pessoas vivem mais de 100 anos em cyberpunk. Então as pessoas ficam muito tempo vivendo. O Saburo Arasaka, que é o grande manda-chuva da Arasaka, né? Ele morre dentro do jogo, mas ali ele tá vivo. Porque cyberpunk Edge Runner se passa 10 anos antes do que acontece em 2077. Ah, legal. Então ele se passa 10 anos antes. Ah, legal. Eu acho legal um grande personagem, né? Quando ele tá falando de um grande personagem da série, a própria Night City, né? A cidade é essa cidade que engoliu a mãe do David, fez com que o David não tivesse propósito, fez com que as pessoas... Aí a gente ver os outros personagens, principalmente a figura da Lucy, como personagens que trazem ele mais pra uma questão de, eu tenho alguma coisa pra me agarrar pra continuar vivendo nessa cidade que é maluca, então tenho essas pessoas, o grupo de mercenários, a Lucy principalmente, porque o florescer desse amor entre eles, um relacionamento amoroso visto no anime, é uma coisa totalmente contrastante com o que a cidade te oferece e o que a cidade te impõe. Então eu acho que é muito interessante ver o quanto a cidade e a estrutura da sociedade é tão forte na vida dessas pessoas que é meio difícil fugir, quanto elas se apegam a coisas que deveriam ser mais normais ou deveriam ser mais corriqueiras na vida deles, como por exemplo um relacionamento amoroso que o David acaba tendo com a Lucy, né, que é essa trilha-rede, né, que é o que eles chamam, né, que é um tipo de personagem que consegue se conectar aos sistemas, tá? E é outra das personagens mais importantes que a gente tem, né, e uma das mais próximas ao David no decorrer da história. Vocês gostam da Lucy? Também é uma ótima personagem também. Ela também é a protagonista da série, de certa forma, sabe? Tanto que também é uma das personagens que mostra a questão do passado, a questão que tem um trauma também dentro dela, e que também tem essa questão de evolução também da personagem durante a série, sabe? Ela é uma pessoa que no começo parece bem desapegada a tudo, mas também enxerga depois com o relacionamento com o David realmente uma companhia de verdade, né? Então eu acho que é uma personagem que funciona muito bem, e uma parte essencial dela na série é apresentar essa questão dos mercenários, né? Desses grupos que são contratados para realizar missões à margem da lei, tá ligado? Isso é muito bom. Olha, eu acho a Lucy uma personagem muito, muito rica de detalhes, né, do universo cyberpunk como um todo, né? Além dela ser uma netrunner, né, uma trilha-rede, ela mostra pra gente o outro lado da coisa, porque assim, a partir do momento que a gente nota que o David tá pesaroso pelo trauma e tudo mais, já tá vivendo um dia após o outro,
né? E a Lucy aparece na frente dele e tal e tudo mais. E no final das contas ele acaba sendo inserido dentro do grupo de mercenários. A gente percebe que o próprio romance deles, né? Aquela parte deles se conhecerem, se apaixonarem e tudo mais, você sente o romance de forma muito morna, né? Nós que somos latino-americanos, né? A gente tem um conceito muito diferente de carinho pelas pessoas. Então a gente se junta muito, faz churrasco. Sempre, quando a gente vê os amigos, a gente gosta de cumprimentar, abraçar, aquela parada tal. Porque a gente tem muito esse calor humano, né? Então pra nós, por exemplo, que somos latinos assistindo esses conceitos cyberpunks, eles chegam a incomodar demais a gente. Inclusive, tem muitos comentários de pessoas que não conhecem o universo cyberpunk acharam um romance meio morno. Mas não é que o romance é morno. Como é que você pega duas pessoas que têm redomas em si, né, pra se apaixonarem de forma aberta, como os latinos, assim, a nossa cultura, por exemplo, se apaixona, né? É muito diferente esse tipo de coisa. O anime teve todo esse cuidado, né? A produção, os roteiros tiveram todo esse cuidado de pegar, inclusive, esse conceito das pessoas no universo de cyberpunk, onde que o protagonista principal, assim como o Everton disse e o Vini falou, o protagonista principal de tudo isso é Night City, tá? Sempre é e sempre vai ser. Sempre vai ser um ambiente inserido o personagem principal. As outras pessoas são só figuras narrativas. Por mais que, no caso, para cada núcleo de história, ela tenha um foco, que é no caso da Lucy e do David. Só que a Lucy e o David, esse amor deles parece muito morno pra gente por causa do conceito de como a cidade é. Bem falado por vocês, a cidade toma as coisas deles. Toma a saúde, toma a vivência, toma o sol de cada dia, toma inclusive os espólios deles, né? Tem tudo isso. As conquistas deles sempre são de alguém. Nunca uma parada, pô, isso daqui é meu, eu consegui isso aqui. Não, é alguma coisa roubada, alguma coisa que eles tiraram de alguém que já era de alguém. Não existem heróis na história, né? É uma parada que, tipo assim, cara, no universo cyberpunk não tem herói, existe sobreviventes. Você começa por aí, né? Existem sobreviventes. Então, tipo assim, a Lucy, ela é uma sobrevivente, né? Ela tem todo um background, isso daí vai sendo explicado durante toda a série mesmo, né? A capacidade dela ser uma ótima netrunner também, isso daí é uma parada que chama atenção não só dos colegas, como da própria Arasaki, no caso dos canais, né? Que são as pessoas que contratam mercenários, né? Eles chamam de canais, pessoas de canal de influência, né? A gente tem o Faraday aí, no caso, no anime. Então, esse tipo de coisa chama a atenção de todo mundo. Então, parece meio insosso, né? Aquela parada, mas chega depois, conforme vai tendo desenvolvimento, a hora que o David cresce tal, e tudo mais, que passa a primeira parte do anime, né? Aquela metade do anime pra frente, onde que o David assume a equipe pra si, então ele começa a sentir o peso das coisas. Então você já vê que ela começa a se preocupar com ele, tipo, muda um pouco o foco. O David deixa de só se importar com ela e se importar com mais coisa também, né? Então isso é muito legal no anime, cara. Eu acho que funciona muito bem. A Lucy é a adição que fecha mesmo esse núcleo e, cara, personagem, assim, muito bem escrita. Personagem feminina forte, que eu achei bem legal. Algumas pessoas podem achar sexualizado pela forma que foi feito o anime e tal, mas, cara, quando a gente fala em cyberpunk, não tem como fugir desse termo. Cyberpunk é um negócio onde que os caras vendem na rua o videogame pelado. É uma parada, assim, não muito diferente de qualquer feirinha que vocês forem aí. Bem, né? Mas aí... onde a pessoa mora. Então, tipo assim, mas ali no caso são de pessoas normais da rua, né? Neurodança de gente do teu vizinho, você acaba encontrando. O Studio Trigger, ele tem um peso, assim, o anime em geral, mas o Trigger também tem esse peso de hipersexualização de personagem feminino, assim, e tem mesmo, o Gurren Lagann é muito escancarado, isso. O Kill La Kill também Kill La Kill também. Aqui eu acho que encaixa mais no conceito da história como um todo, que o Cyberpunk representa, do que eles poderiam mostrar. E fora que são partes cibernéticas e tal, é tudo meio que não dá pra saber muito que orgânico que não é. Uma coisa só que eu acho que, eu não sei se eu não entendi, mas é uma coisa que talvez vocês possam me ajudar até. Da Lucy, eu achei que tem aquele momento da história que dá um flashback pra ela, da origem dela, da relação com a Arasaka, com os outros trilhas redes que aparecem. Eu achei que aquilo ficou meio perdido quando chega numa reta final de história, que vira realmente uma coisa que o David tem que salvar ela, assim. Mas eu achei que aquilo parecia que ia pra um caminho, poderia ser explorado melhor, mas aí eles vão pra outro e aquilo fica meio num limbo. Eu não sei se vocês sentiram isso, eu senti um pouco. Na verdade, o que
uma coisa que é muito importante, né? As corporações têm tudo na mão, tá? A liberdade das pessoas, as corporações que regem, né? As corporações que regem, inclusive, o governo, né? É uma parada muito, muito absurda. Então, tipo assim, a Lucy, no caso, né? Aquele passado dela como Netrunner na Arasaka e tal, ela tem o mesmo destino que o David. Ela é uma pessoa que, de algum motivo, ela tem algum tipo de dom de que ela consegue ficar muito mais tempo, né? Tanto é que tem a outra colega Netrunner, né? Que é Trilha Rede, que fala que nunca viu uma moça com o mesmo potencial da Lucy. Então, de certo ponto, ela é importante para a Arasaka em algum ponto também. Tá? Só que o Faraday, né, que no caso é o canal deles, ele é um daqueles canais que, tipo assim, sacrifica uma equipe inteira de mercenários pra conseguir o que ele quer, né? Uhum. Porque nem sempre todo cara do canal é corporativo, tipo, ele tem acesso à corporação. Quando você chega na corporação, quando você se torna um corp, né, que é o termo que eles usam, a gíria, né, pra um corporativista, quando você se torna um corp, quer dizer que você se sucedeu na vida. O sucesso de vida é um cara se tornar um corp, né? Pra nós, às vezes, ganhar na Mega Sena, ficar rico, ir pras Ilhas Maldivas, essas paradas todas. Não, cara. No universo Cyberpunk é você se tornar um corp, porque você tem acesso a tudo de última geração, tecnologias, contatos, pessoas, prazeres, esse tipo de coisa. E o Faraday queria isso, né? Então, assim que ele sacou qual era o esquema da Lucy, ele tava vendendo não só o Sandevistan do David, mas ele também tava vendendo a Lucy também. O detalhe é que o David, pelo David se sacrificar pra salvar a Lucy, né, nesse final das contas, a gente acabou não vendo o desfecho dela junto à Arasaka, entendeu? Por quê? Porque a Arasaka, a gente sabe disso, era capaz de ir atrás da Lucy no final das contas, mas por algum motivo, talvez pelos eventos junto ao Adam Smasher, que é a pessoa que termina ali com a parte do David e tal, o Adam Smasher deixa de ser um mercenário a partir daquela parte do anime para se tornar um membro dessa corporação da Arasaka, né? O Adam Smasher, no passado, ele era um antigo veterano de guerra, que foi um dos primeiros caras que começou a ter sucesso com implantes cibernéticos e não ficar doidão, entendeu? Ou seja, ele foi o primeiro cara que teve esse controle, né? Controle e tudo mais. Mas por que ele teve o controle? Porque ele já era um psicopata muito louco. Então, tipo, qualquer efeito a mais que desse pra ele ali não ia fazer tanta diferença, porque o cara é piradaço, já de normal mesmo. É aqueles veteranos de guerra que ficam loucos, sabe? O cara volta e não se adapta. Então é isso que acontece. Ele, inclusive, ele é o espelho contrário do Johnny Silverhand, que é a maior lenda do universo Cyberpunk, né? Como um todo. Porque o Johnny Silverhand é um cara que vivenciou a guerra tal, viu os terrores da guerra, viu o que as corporações faziam e começou a tentar uma revolução, entendeu? Junto a isso, uma revolução pelo mundo da música, tal, e tudo mais, e depois de forma violenta, né? E ele é considerado, né, não como revolucionário, e sim como um terrorista, pra você ver como que as corporações movimentam, inclusive, a mídia, né? A gente vê isso no anime também. A mídia vai contar as histórias, conta tudo diferente, entendeu? Por quê? Porque a corporação não quer que determinada coisa saia, entendeu? Sim, faz sentido. Eu acho que eu fui claro, eu acho que não sei se às vezes eu me perdi na explicação, mas... Deu pra entender, mas eu acho que também tem um ponto que é até mais simples que tudo isso. Tinha 10 episódios, né? Não dá pra colocar toda a história e também fica uma ponta pra poder contar depois, né? Alguma coisa que eles podem aproveitar ainda mais, porque a Lucy, basicamente, é a que sobra de muitos outros personagens. Assim, pra gente não passar por todos, quem vocês destacam, assim, personagens que vocês mais gostam do grupo, e momentos também do anime, né? Episódios ou momentos que vocês mais gostaram. Eu gosto da jornada, assim, da apresentação do Maine, inicialmente como líder dos mercenários lá, né, e como tutor do David no começo, né, e toda essa questão que é trabalhada nele, que em sequência também no David, que é a questão do vício nos imunossupressores, alguma coisa assim, que era um remédio isso. Que pra impedir que a cabeça dos caras dissolvessem de tanto sim, implante que tem, sabe? Eu acho que é uma parte da história que eu acho muito interessante também, sabe? Que é um link total com o David, né? O David, ele olha o exemplo do Maine, ele vê o que vai ser o resultado do exemplo do Maine, e mesmo assim ele continua naquela jornada autodestrutiva igual o Maine. Porque, de alguma forma, eu acho que ele tinha na cabeça que ele era especial e que ele conseguiria
seria um sucesso ou então sobreviver a um ponto que o Maine não conseguiu. E a gente vê o resultado final, que é exatamente o mesmo resultado que o Maine teve. Então essa comparação e esse jogo que eles fazem entre o David e o Maine, eu acho muito interessante. E, pô, essa primeira parte com o Maine, eu acho muito, muito, muito foda, assim. Tem todos os momentos, lidando com o grupo. O Maine também eu acho um personagem. O capítulo dele, o capítulo que tem todo o flashback de como ele foi fazendo os implantes, foi ficando mais forte, foi perdendo controle, aí tem toda a perca do controle, a perca da mente total e a morte dele. É o episódio, eu acho que o 5 ou 6 é muito legal. Eu concordo com o Everton, também gostei bastante do Maine, mas eu gostaria de destacar, assim, na minha opinião, eu gostei muito da Rebecca, né? A Rebecca é uma das favoritas do público, assim, que eu tava lendo, eu vejo nos aplicativos, ou então o pessoal comentando, o pessoal gostou muito da Rebecca. Só um ponto de curiosidade, Léo, desculpa te interromper. Não, que isso. A Rebecca quase não entra no anime, porque... o pessoal queria limar, né? A CD Projekt falou assim, não tem loli no universo Cyberpunk Trigger, não faça isso. Aí o Trigger falou, não, vai ter, porque o anime, até aqui o anime, pelo menos o anime a gente que faz, né? Vocês dão as ideias, mas o anime a gente vai fazer. Então eles bateram o pé pra ela estar no anime, e bem, foi sucesso, né? Porque o pessoal gostou muito da personagem. A Rebecca ali, se a gente for parar falando assim, anime-wise da coisa, né? Ela é a que mais vai colocar a gente dentro de um aspecto de anime pelo visual, tá? Porque, assim, por mais que a gente saiba que seja um anime, a gente entende que é Estúdio Trigger, a gente entende, inclusive, o traço do estúdio e tudo mais, ela coloca pra gente, ela traz um pouco daquele negócio mais oriental da coisa, né? Tudo bem que a galera fala, pô, é uma loli e tal e tudo mais, cara, mas ela é extremamente casca grossa, psicopata, nível 1000. Ela é tipo assim, a gente pode colocar ela lá como uma caótica no meio da situação, né? Ela é uma pessoa, por exemplo, que falava que ia matar o irmão, aquele tipo de coisa, né? Mas o que eu gosto da Rebecca é que, na verdade, a Rebecca, ela é o tipo de personagem que acaba entendendo o peso do David num certo ponto da trama, né? E é ela que tenta explicar pro David, olha, David, muita coisa que você passou de ruim, eu passei junto com você, a gente fez missões juntos, a gente passou pela situação do Maine, ficar doido, aquele tipo, perdemos membros tal e tudo mais, e você não precisa segurar isso sozinho. Acontece que o David, assim como vocês citaram, ele se considera muito especial e acha que ele tem que levar tudo isso nas costas, como o Maine fez no passado. Só que na cabeça dele, ele não chegaria no mesmo nível de situação do Maine. Tanto é que a hora que ele resolveu ir pro tudo ou nada e colocar aqueles implantes onde que ele vira um meio mecha já no final da situação, né? Que ele fica bizarraço, que ele perde os braços e tal, pra colocar aqueles braços cibernéticos lá, tipo, nossa, fica parecendo aquele robô tipo do Zillion, aquele anime dos anos 80 e tal. Sim. Então, tipo assim, esse tipo de coisa, a Rebecca fala pra ele que ele não precisa. Ou seja, ela é uma personagem que a gente compra visualmente como loli, mas depois, no final das contas, você percebe que ela é parte importante da trama. Ela também tem um desenvolvimento, né? Ela também depois tem o próprio, nos braços dela depois, né? Ela usa aquela 12, né? Que no jogo aqui, a gente pode, nessa última recente atualização do game, você pega itens do anime dentro do jogo, né? Ah, legal. Sim, então você pega aquela 12 dela, aquela 12 lá, a tripa, você pega, por exemplo, né? Tá traduzido como tripa aqui no Brasil, né? Em português ele ficou com essa tradução. Mas aquela 12 dela pra usar é o que eles consideram como arma inteligente. Você precisa de uma cibernética específica pra liberar o potencial da arma. E tanto é que quando ela tá com essa 12, naquela parte do anime, ela tá com os braços diferentes. Ela também tá com implante. Então ela sabe o que é ter cromo no corpo. Os olhos dela, por exemplo, são implantes de cromo. A gente tem outros personagens legais, como o Falco, por exemplo, né? Inclusive, não só a Lucy sobrevive, mas o Falco também sobrevive. No 2077, o Falco fala com a gente. Então é muito legal esse tipo de coisa, né? Eu gostei bastante da Rebecca. Eu achei que é uma personagem que acabou meio que dividindo. Ela é terceiro ali, coadjuvante da história mesmo, mas ela tem acaba... um destaque maior na segunda parte. Na segunda parte ela tem uma força maior. Porque, uma das partes mais legais da primeira parte é quando matam o irmão dela. Cara, né? Eu ia falar isso, cara. Essa cena me surpreendeu. É animal muito, essa cena, sabe? É animal. Explosiva, é uma cena bem explosiva mesmo, mas é o impacto que Cyberpunk dá mesmo. Exatamente. Porque eles mostram todo o capítulo, as missões dando certo, eles se ajustando, sabe? E é muito impactante a morte do irmão dela, sabe? E você fica pensando, tipo, quando acontece a morte do irmão dela, eu fico assim, calma, será que ele morreu mesmo? Será que não vai sair uma cabeça daí onde ele tá? Não tem alguma coisa que vai fazer ele levantar?
aguentar, não. Acabou, já era, é isso. Por mais tecnológico que você seja, por mais implantes que você seja, tem algumas coisas que são fatais de fato, né? Então, essa parte, pô, toda a questão de cena, como é montada, a ausência de som total na hora que o tiro vem. Então, é uma montagem muito interessante, né? Que o anime faz isso de uma maneira foda pra caralho, assim, principalmente nas cenas de ação. Então, eu acho isso muito, muito legal, assim. Esses dois personagens, o Maine e a Rebecca, vocês destacaram, eu acho muito legais. E eu também gosto, a gente comentou um pouco, mas o Faraday, que é o vilão, que no primeira parte tá mais por baixo dos panos, mas depois ele tem uma presença mais ativa, também é um vilão interessante, porque é justamente por isso que tudo que o Léo comentou de ser o cara que acende de alguma forma, faz esse jogo duplo, não tem problemas em tirar a vida de quem ele precisa tirar pra ele crescer. Ele é muito a representação máxima de uma pessoa, o que uma pessoa tem que fazer pra se dar bem em Night City, né? Então, ele é tipo essa representação máxima de pessoa que consegue ascender de alguma forma nessa sociedade. Tanto o Faraday também, como eu acho legal também essa questão de traições, que é uma coisa muito também meio que comum, tá ligado? Desse mundo. Tanto dele como da própria Kiwi no final do anime, né? É o lema do só confia em você mesmo, né? Exatamente. E que depois meio que tem uma redenção também, né? No caso, a personagem da Kiwi, né? Mas eu acho legal também essa mudança que tem no ritmo da história, sabe? Essa questão das traições e tal. É o que faz a história rodar também, né? Porque a história, de maneira geral, ela é simples. Sim, bem simples. Ela é quase episódica, né? No começo, nas primeiras partes. Mas, né? O foco realmente aqui são os personagens e são a maneira que eles estão inseridos naquele mundo. E você entender o mundo. Eu acho que, assim, o principal ponto deles é você entender como funciona o mundo de Cyberpunk. E, obviamente, aquele show-off de batalhas e de coisas acontecendo também é um ponto que é super importante pra te deixar atraído, né? Sangue pra caramba. Mas, assim, tem escolhas de animação, não de animação, mas de direção das batalhas, das lutas, que são muito fodas, que você não vê, assim, regularmente, né? São coisas bem diferentes e interessantes de você acompanhar. Principalmente, assim, o penúltimo e o último episódio, o 9 e o 10, eles têm umas cenas de batalha assim que você fala, caralho, que bem bolada. Todos esses esquemas dos carros e todas as perseguições de carro, e eles utilizando todos os maquinários que eles têm disponíveis, eles fazem de umas maneiras muito diferentes e em nenhum momento se torna repetitivo, né? Porque tem muitas cenas de ação, muitas coisas que são teoricamente iguais, tipo tiro, o cara tirou uma arma do braço, o cara tirou uma arma do cotovelo, o cara tirou uma arma da cabeça, o cara fez um monte de coisa que de alguma forma acontece com vários personagens e tem personagens com implantes e cromos parecidos, mas eles modulam as cenas de ação de uma maneira que não se torna repetitiva e que você sempre fica atraído em saber o que tá acontecendo. Então eu acho isso muito foda. Bem, vamos para as nossas notas então? Acho que deu pra gente conversar bastante sobre o anime, sobre os personagens. Vamos dar de 0 a 10 o quê? Cromos? Implantes? Bem, vamos conversar com o convidado, né? Léo, 0 a 10 cromos, manda aí. Cara, não, eu dou 10 cromos total, cara. Se pudesse dar 11, 12, eu tava dando. Eu achei um anime impressionante pro universo cyberpunk como um todo. Ajudou a levantar o game de volta, trazer as pessoas pra verem como é que o game tá agora, né? Tanto é que o sucesso tá tamanho que a CD Projekt Red essa semana anunciou que vai ter uma sequência de Cyberpunk 2077. Então eles já vão começar a produzir, ou seja, né, o jogo deu uma virada aí de 180 graus na situação que tava antes, né? Então foi bem legal. É um anime muito bom, eu recomendo, né? Pais, por favor, assistam Longe das Crianças, porque o anime é violento, mas ele é muito bom. Ele é um anime que diz muito, não só sobre por ser um anime em si, pra divertir a gente, mas ele diz muito sobre sociedade como um todo, né? É o mais cyberpunk do que você pode estar pegando por aí hoje em dia pra estar assistindo, é esse anime. Everton? Eu gostei bastante também do anime, eu vou dar uma nota 9, e porque ele realmente entregou muito bem o que eu esperava, assim, quando eu vi, por exemplo, o trailer, que é realmente o mundo cyberpunk de uma maneira bem coesa, sabe? Mesmo você não tendo jogado o jogo, você consegue entender bem a história é bem entregue, a animação funciona, encaixada de uma maneira muito boa, sabe? Então ele funciona muito bem, a série, de maneira geral. Então eu assistia muito, querendo ver o próximo capítulo, sabe? Eu assistia contente assistir o Cyberpunk, o que eu acho que já é um ponto excelente, sabe?
Show, eu vou ficar com você. Eu vou dar 9 também, porque eu gostei muito, assim, eu acho que tecnicamente, critério de animação, de cores, de direção, é uma coisa que tá bem além, bem acima, assim, do nível do que tá sendo entregue em anime. Principalmente pela Netflix, né? Própria Netflix, produto original Netflix. Tanto de anime quanto de produções gerais. Tá difícil você pescar coisas realmente boas na Netflix. A única coisa que a Netflix faz bem é documentário hoje em dia, que assim, é quase sempre bom. Mas é um anime que se destaca demais, assim. Vende bem a história cyberpunk, vende bem a ideia desse mundo distópico, vende bem o jogo. Então ela faz muitas coisas bem feito. Eu acho que tem personagens interessantes, assim. A história simples, é uma narrativa simples, é uma narrativa que não tem um peso assim tão grande, porque realmente o foco é mostrar a cidade, é mostrar como funciona esse mundo, né? Então eu acho que tudo isso funciona de uma maneira interessante. Só não dou aquele 10 porque eu acho que tem algumas coisas ali na história da Lucy que eu acho que mais perdidas, tem umas coisas meio corridas também, tem umas coisas meio clichês, assim, principalmente a resolução final ali, na parte final, né, do resgate, a amada e tal. Eu falo assim, isso não é tão cyberpunk, mas tudo bem, tá funcionando aqui pra história que eles querem contar. Então, mas mesmo assim eu acho que é uma coisa que se destaca muito, assim, do que tá sendo produzido. E, pô, o Skull falou, eu acho que, assim, se você for apresentar o cyberpunk pra alguém, eu acho que vai ser uma das coisas que as pessoas vão falar. Pô, assiste Akira, assiste Ghost in the Shell, assiste Blade Runner, joga o cyberpunk e assiste o anime cyberpunk também, que ele apresenta muito bem esse mundo. Everton, a média do Sofaverso para cyberpunk ficou em 9.33333. Nossa, que notão, hein? Notão. Vai chegar lá pra Netflix, a Netflix vai pensar com carinho e falar assim, pô, Sofaverso deu 9.3, então provavelmente vale uma segunda temporada. Eu acho que vale sim uma segunda temporada, numa parada antológica, né, que vai fazer outros personagens, outra história, esquece a Lucy, vai pra outro ponto, mostra outro lado de Night City, que tem muita coisa pra contar, né? É mais rico, é muito rico, né? Eles podem tratar de vários assuntos diferentes, cara. Até se eles, pô, vamos ver a vida noturna de Night City. É interessante um anime só disso, por exemplo. Muito show. Bem, vamos pro bloco final, então. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso começando. Agora da gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, que a gente leu, que a gente escutou, vale qualquer coisa. Vamos começar com um convidado, como sempre. Léo, o que você traz para a gente? Bom, a gente falou de conflitos, guerras e tudo mais aí. Recentemente eu gostaria de indicar pro ouvinte do Sofaverso aí pra procurar. Infelizmente, né, vai ter que manjar um pouquinho de inglês pra poder consumir isso, mas eu garanto que vai valer muito a pena, tá? São os quadrinhos que contam um período da Guerra do Vietnã, tá? O nome desse quadrinho é The Nam. Aqui no Brasil ele veio pela editora Abril, que chamava Conflito no Vietnã, mas aqui foi publicado bem cortado, a história não termina, aquele tipo de coisa. Recentemente eu terminei de ler isso daí, né? Eu peguei no formato americano pra ler e, cara, é muito bom. Então é um quadrinho que se chama The Nam. The Nam é o apelido que eles dão pra Vietnã, né? Vietnã nos Estados Unidos, né? É um quadrinho que fala sobre como um recruta vai pra guerra, luta pelo seu país, volta pra casa e recebe uns Estados Unidos anti-guerra, anti-veteranos, anti-tudo, e ele entende que alguma coisa deu muito errado. Até então ele entender como é que a manipulação política dentro de tudo isso faz parte, né? E ao mesmo tempo a gente vivencia como que é dentro da guerra mesmo, né? Com as coisas como quando dão errado, né? Porque nos anos 80 nós fomos muito comprados pela aquela ideia do exército de um homem só, a gente foi comprado muito pelo Rambo, Comando para Matar. Então, tipo assim, a gente acha, tipo assim, até certo ponto da nossa vida ingênua, a gente acha que um cara daquele tamanho do Schwarzenegger com um monte de arma no corpo, ele mata uma ilha sozinho, entendeu? A gente era meio convencido disso. E esse quadrinho, ele desmistifica muitas coisas de como que foi a guerra. Por exemplo, como é que eles faziam pra limpar, né? Que eles falavam que era tipo assim, não, estamos só levando essas pessoas pra um outro canto. E na verdade eles faziam expurgo de vilas inteiras de vietnamitas inocentes, né? Então, esse tipo de coisa é bem legal, né? O quadrinho, ele teve supervisão, né? Edição do próprio Larry Hama, que foi veterano de guerra no Vietnã e ficou mais famoso. O Larry Hama é famoso por ter feito a melhor época do Wolverine nos quadrinhos, né? Ele que foi roteirista desse período. O Doug Murray, que escreve, que é o roteirista de The Nam, também era veterano. Então, muita coisa é legal nesse quadrinho.
né? Então é bem legal. Então eu recomendo. O quadrinho chama The Nam, é só procurar no site da Marvel tem, ou aí nos modos ilícitos também você vai conseguir ler. Em redes bibliotecárias paralelas de quadrinhos você vai encontrar. Com certeza. Everton? Eu vou aproveitar que o Léo falou de um quadrinho sobre um período de guerra e indicar um quadrinho que eu li recentemente, que também retrata isso, que é um dos mais famosos, que é o Maus, do Art Spiegelman. E realmente, cara, é um quadrinho genial, ele devia ser leitura obrigatória para todas as pessoas. Maus é fenomenal. Maus é sensacional. O retrato que faz sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre os campos de concentração, sobre o histórico do que acontece com os personagens, cara, é um negócio surreal e cru, muito bem escrito, muito bem, a arte é fantástica, o jeito que é entregue, sabe, e realmente é um quadrinho genial, é um quadrinho que devia ser, tipo, obrigatória a leitura pra todos, sabe. Vou aí pegar emprestado, que eu vou ler. Bem, duas recomendações, uma só pra não deixar passar em branco, Ghost in the Shell. Assistam o filme, ele conversa demais com o Cyberpunk, ele é uma das pedras fundamentais do Cyberpunk. Quando você assistir Ghost in the Shell, você vai ver muita coisa que você já viu no cinema ali naquele filme. Ele é bem diferente do Cyberpunk do anime que a gente tá comentando hoje, porque ele vai pra uma questão mais filosófica, como a gente comentou um pouquinho, o próprio Léo falou, mas assistam, que eu acho que é um dos melhores filmes, assim, que eu já vi, não de anime, mas um filme geral. Eu acho um filme lindíssimo em animação, em história, vale muito a pena. Fenomenal. E outra coisa é o novo CD do Ozzy, o novo CD do Ozzy Osbourne, Patient Number 9, eu gostei bastante. O velhinho tá ainda lançando música, talvez seja o último CD, então tem que escutar, porque talvez seja o último CD do homem. Se o homem morrer, pelo menos ele lançou um CD, trabalhou com muita gente legal, Jeff Beck, Zakk Wylde, Tony Iommi, grandes guitarristas que acompanharam ele a carreira inteira, estão de volta gravando músicas com ele, então é um CD que eu recomendo que vocês escutem. Certo, galera? Opa, esse CD ficou bom, gostei também, bem adorei. Legal. Sou fãzaço do Ozzy. Show de bola, Léo, além de grande participação, também tem bom gosto musical. Deixa seu recado final pro pessoal do Sofaverso, pessoal do Crossover Nerd, deixa aí sua mensagem final nesse episódio. Então é isso aí, obrigado aí pra Vini, Everton aí do Sofaverso por ter me chamado. Desculpa se eu falei demais, infelizmente eu sou uma pessoa prolixa pra caramba, né? O pessoal aí que já acompanha o Gibi Nosso de Cada Dia, o Crossovercast, sabe que eu gosto de falar demais, às vezes tem que apertar o botão do mudo pra eu parar de falar. Mas brincadeiras à parte, foi muito legal participar desse episódio, falar desse assunto que eu gosto muito, que é Cyberpunk. Esse anime me pegou de jeito, eu gostei bastante mesmo, tá bom? Espero que vocês se interessem bastante por esse universo, passem a conhecer ele melhor, entender qual que é a questão narrativa mais importante dele, que é a sociedade como um todo, tá bom? Então fica aí minha mensagem pra galera do Sofaverso aí, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Pô, Léo, a gente agradece, obrigado pela participação, lembrando que as redes sociais do Léo e dos projetos dele vão estar aqui no post do episódio, vai lá, escuta o podcast do cara, ajuda, porque a gente já tá milionário, né? Mas a gente nunca é demais a gente continuar enriquecendo com o podcast se você continuar escutando a gente, né? Com certeza o Léo já não deve estar no seu iate agora, mas ele tá numa grande mansão. Eu tô no meu prédio daqui da minha corporação aqui. Oriundas do podcast e dos podcasts. Mas sério, galera, eu vou deixar aqui, vai lá, conhece o Crossover Nerd, conhece os podcasts do Léo. E pra continuar escutando o Sofaverso, né? Toda semana tem episódio novo, procura a gente na sua plataforma favorita de áudio. A gente tá no Anchor, tá no Spotify, tá no Deezer, tá no Google Podcast. Toda semana tem episódio novo. E nossas redes sociais, Twitter Sofaverso, Instagram Sofaverso. Se você quiser, manda um e-mail pra gente, podcastsofaverso@gmail.com. E nós temos um grupo no Telegram. Se você quiser entrar, tem um link de convite aqui no post do episódio. Você será muito bem-vindo pra gente conversar sobre o episódio, sobre os temas do episódio, sobre qualquer outra coisa que vier na nossa cabeça. E é isso, semana que vem a gente se encontra. Valeu! Falou!